Olá! Na semana passada, nós estudamos este sinal aqui. Vocês lembram o significado em português, o conceito dele, o que significa? Se você não assistiu a aula da semana passada, corre lá rapidinho para assistir, porque foi um bom estudo. Bem, agora eu vou fazer um resumo da aula passada. Calma, mas eu quase que esquecendo. Meu nome é Micheline, este aqui é o meu sinal e eu estou aqui para compartilhar com vocês o tema do Vem Segue-me desta semana. Bem, na aula passada houveram vários pontos que nós estudamos. O primeiro deles foi sobre Enoque, um pouco da vida dele. Deus o escolheu e deu uma grande responsabilidade de ensinar o Evangelho para um povo iníquo. Então, Enoque ensinou sobre acreditar em Deus, em Jesus Cristo, sobre arrependimento, batismo, receber o Espírito Santo e como perseverar, com o objetivo de que eles pudessem mudar a sua vida. E eles aprenderam e tiveram o desejo de ter essa mudança. E isso nos mostra o quão é importante e o que é necessário para mudar a nossa vida. Você conhece essa palavra Sião? Sião foi o nome que Deus deu a uma cidade. E o seu significado, de fato, é puro de coração. Então, aquele povo, ao aprender, eles tiveram o desejo, de fato, de mudar o coração. Deus viu essa mudança e os abençoou. E eles mudaram tanto que eles não podiam mais continuar a estar aqui neste mundo. Por isso que a cidade ela foi transladada. Que maravilha! Também estudamos sobre a cidade de Sião, o mundo e sua diferença. Tem diferença entre esses dois lugares? Muitas. Imagine como seria o mundo, como seria se tivesse as mesmas características de Sião. Hoje eu vou mostrar para vocês duas histórias. Vejam. Olhando a imagem, consegue identificar? Esse nome em português aqui é Noé. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Noé. O sinal de Noé é feito dessa maneira. Também foi um profeta, Deus o escolheu e deu a ele uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ensinar o Evangelho. Mas precisamos pensar se o povo aceitou seus ensinamentos, sim ou não. Se eles mudaram. Então, ao ensinar aquele povo, o que aconteceu? Nessa imagem aqui embaixo, nós temos a Torre de Babel. O sinal é este, acompanhado deste. Este é a torre e aqui é Babel. Por que o sinal ele é feito dessa forma? Ah, calma, eu ia esquecendo. Noé, a sinalização é feita dessa maneira porque esse homem que você consegue ver aí com um casaco vermelho, uma parte branca e barba, ele construiu um grande barco. Ele construiu um navio. Então, por isso que o sinal ele é feito dessa maneira, com este movimento. E Babel, ele é feito assim, porque há muito tempo, aquele povo, eles falavam uma só língua. Mas aconteceu algo muito importante, onde Deus fez com que o povo, né, daquele lugar, eles em grupo falassem línguas diferentes. Então as pessoas começaram a falar línguas diferentes, por isso que o sinal ele é desta maneira. Legal, né?
No próximo slide, eu vou apresentar aonde vocês podem encontrar as escrituras da aula de hoje. Então, nós temos aqui o livro de Gênesis, que está no Velho Testamento, né, capítulo 6 até o 11, e aqui o livro de Doutrina e Convênios, também encontrado na parte de Moisés, no capítulo 8. Só que eu vou dar uma dica de estudo. Vocês podem agora pausar o vídeo e se organizarem para ler os capítulos e todos os versículos. Vocês leem, ponderam sobre tudo o que vocês vão ler, buscam compreender. Depois vocês voltam aqui e assistem o restante da aula. Se fizerem dessa maneira, vocês vão entender com mais clareza. No momento em que assistirem essa aula, vocês vão compreender mais. Combinado? Vou mostrar uma frase, quero que vocês leiam. Essa parte branca aqui é a frase que eu quero apresentar. E vocês a encontram nessa parte aqui em amarelo, que é em Doutrina e Convênios, também na seção Joseph Smith, Mateus 1:41. Então, o significado dessa frase em língua de sinais é: na época de Noé, assim como foi, quando Jesus Cristo voltar, será igual. Então, para nós entendermos, precisamos pensar como que era o povo na época de Noé. Tinha profetas, sim ou não? Se tinha, o que eles ensinavam? O que aconteceu com aquele povo? Então, aqui nessa imagem, vocês veem Noé ensinando as pessoas. Mas eu quero que vocês percebam aqui na imagem as pessoas. Como as pessoas se comportavam diante do profeta? Vocês conhecem essa história? Eu vou mostrar para vocês duas escrituras. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Bem, essas escrituras, elas mostram que na época de Noé, o povo vivia em grande iniquidade. Lembra desse sinal? Significa iniquidade. É assim, com esse movimento. Significa que as pessoas viviam muito de forma errada, havia muita mentira, muita violência. Era uma grande iniquidade. Por isso que Deus chamou o profeta Noé e pediu para que ele ensinasse o evangelho, ensinasse sobre o arrependimento. Se eles não parassem com tamanha violência, eles seriam destruídos. Mas o que aconteceu com o povo? O povo aceitou os ensinamentos? Eles mudaram a sua vida? Então, vou apresentar um vídeo para vocês que vai resumir a história. Noé e sua família. Uma arca, um dilúvio e as promessas do Senhor. Noé e sua família eram obedientes ao Senhor. Todas as outras pessoas eram muito iníquas. O Senhor disse a Noé que um dilúvio cobriria a terra se o povo não se arrependesse. Noé ensinou ao povo que o Senhor o amava e queria que se arrependesse e tivesse fé em Jesus Cristo. O povo não deu atenção. Noé ficou triste porque o povo não se arrependia. O Senhor disse a Noé que construísse um grande navio chamado de arca. A arca manteria a família de Noé em segurança durante o dilúvio.
A família de Noé levou alimento para a arca. O Senhor enviou a Noé pelo menos 2 animais de cada espécie. Os animais entraram na arca e 7 dias depois começou a chover. Exatamente como o Senhor avisara, choveu durante 40 dias e 40 noites. Um dilúvio cobriu a terra. A família de Noé e todos os animais na arca flutuaram com segurança sobre a água. Quando a inundação terminou, a arca repousou em solo seco. Noé e sua família construíram um altar para adorar ao Senhor e agradecer a Ele por tê-los protegido. O Senhor prometeu que nunca mais inundaria a terra. Ele enviou um arco-íris como um lembrete de sua promessa. Muito bem. Então, eu quero voltar um pouquinho antes dessa história e lembrar de Enoque, da cidade que foi transladada. Bem, Enoque tinha um filho e este ficou no mundo. E, gerações posteriores, nasceu um homem chamado Noé. E eu já expliquei que o povo em sua época era muito iníquo. Eles eram desobedientes, desprezavam a Deus e cometiam muitos pecados, muita violência, muita mentira. E por isso Deus precisou chamar Noé e deu a ele a responsabilidade de ensinar o Evangelho. E assim Noé fez. Ensinou sobre Deus, Jesus Cristo, arrependimento, bem, tudo isso. Mas o povo ria de Noé. Não acreditavam em seus ensinamentos. O profeta ensinava e as pessoas o desprezavam. Desprezavam suas palavras, inclusive tentaram até matá-lo. Mas Deus protegeu Noé. Então, um dia, Deus, vendo que o povo não se arrependia, disse que Noé construísse um grande navio e assim ele fez junto com seus 3 filhos. O povo via aquela construção e continuava a rir de Noé. Então chegou uma época de chuva, mas uma simples chuva? Não, uma chuva forte. O nome dessa chuva é dilúvio. Dilúvio. E o que isso significa? Que durante 40 dias a chuva não parou. Ela continuou forte o suficiente para que a água ela elevasse. E com o nível da água assim, morreram os animais e as pessoas. Todas as pessoas e animais que não conseguiram adentrar na arca morreram. Com isso, a terra foi limpa. E tudo precisou ser iniciado novamente. As pessoas elas não se arrependeram. E por isso, Deus enviou o dilúvio. Bem, de fato é triste quando você pensa na tragédia, mas nós precisamos entender o objetivo por trás. O principal dessa ação é a destruição do erro e o recomeço. Vejam essa imagem. Bem, essa é uma outra época, uma época pós-Noé. O povo
que aí morava falavam apenas uma única língua, apenas um idioma. Só que aquele povo teve uma ideia. Eles queriam construir uma torre tão alta que pudesse chegar aos céus. E lá nos céus, ver o que tinha lá. E Deus não gostou dessa estratégia. Por isso que Deus, ao ver isso, ao ver o comportamento do povo e essa construção, fez com que aquele povo falasse em línguas diferentes. Então, falando línguas diferentes, como que eles iam continuar essa construção sem a comunicação entre eles? Nós precisamos entender que não é assim que nós devemos agir para descobrir e conhecer as coisas. Não é construindo uma torre e indo até o céu. Precisamos conhecer a Deus, aceitar a sua vontade. E não sair construindo uma torre para se chegar ao céu e assim ver a Deus. Não é necessário. Mas eles fizeram isso por vontade própria e não porque Deus queria que eles fizessem isso. Bem, ao conhecer essas duas histórias, me leva a pensar algumas coisas sobre a característica do povo. Eu percebo que com o passar do tempo as pessoas conhecem a Deus e depois o desprezam. Precisamos entender claramente que o fato de termos profeta é porque Deus nos ama. Sim, aprendemos os mandamentos através dos profetas. Aprendemos a vontade de Deus. E com isso nós podemos encontrar e ser mais felizes, mais sábios. E assim ter no futuro a vida eterna. Mas o ser humano sempre desobedece a Deus, sempre resolve viver iniquidade, fazer coisas erradas, e é por isso que Deus chama os profetas. Bem, com Enoque, houve uma diferença da época de Noé. Com Enoque, as pessoas se arrependeram, mas com Noé, não. E a gente vê aí uma consequência diferente. Precisamos pensar, com essa diferença, o que nós queremos para a nossa vida. As escrituras, elas mostram o que acontece com as pessoas quando elas se arrependem, elas são abençoadas. Mas também percebemos que quando o povo não se arrepende, há destruição. Há uma consequência ruim para eles. E eu testifico dessas coisas. Agora eu quero convidar uma amiga muito especial, esta. Vocês a conhecem? O nome dela é Sara, esse aqui é o sinal dela. E eu perguntei para ela. Perguntei o seguinte: Sara, você tem alguma experiência na sua vida que você ouviu o conselho dos profetas, independente do que você estava vivendo nessa época, se era uma época fácil ou difícil, mas que você ouviu um conselho e você decidiu aceitar? E quais as consequências por você ter sido obediente? Quais bênçãos você teve? Pode me responder. Ela aceitou o convite e agora nós vamos conhecer a sua experiência. Oi, tudo bem? Meu nome é Sara e esse é meu sinal. Eu sou membro da Igreja Jesus Cristo desde criança. Eu moro aqui em Brasília
e agradeço pelo convite, por responder as perguntas sobre o Bem Segue-me dessa semana. Nesse ano de 2026. Me perguntou sobre a questão de algumas experiências. Na verdade, eu sei que os profetas, eles são muito importantes para a vida. Eles têm experiência, eles sabem as coisas que vão acontecer. E dentro do Evangelho, eles têm revelação. Por isso é muito importante escutar, dar ouvidos a eles, o que eles nos mostram e é revelado a nós. Hoje o profeta Oaks, no meu tempo, quando eu me batizei, era o profeta Thomas, era o profeta Russell M. Nelson. Eu sou muito feliz por seguir os mandamentos, por seguir a eles e seus conselhos. Os profetas nos avisam e o que vai acontecer e nos aconselham. Já aconteceu-se na minha vida muitas coisas. É igual a voz do Senhor, é como seguisse a voz do Senhor. E eles nos mostram, nos revelam várias coisas. Já aconteceu comigo de estar muito angustiada, muito triste, e eu peguei um discurso da Conferência Geral, ou até mesmo as histórias. Quando eu leio as histórias dos profetas, eu me sinto muito tocada. Me sinto muito feliz. Eu tenho esperança novamente. Por isso que ler e ouvir as palavras dos profetas é muito importante. Eu sei que se eu seguir de forma correta os ensinamentos, vai se conectar com a minha vida. Já aconteceu por um momento na minha vida, faz pouco tempo, que eu não me sentia muito animada, me sentia muito triste mesmo. E um discurso da semana, não lembro exatamente qual foi o tempo, mas foi uma semana, um tempo atrás. E as palavras que eu li, elas me deram esperança novamente na minha vida. E agora o profeta Oaks, falando também, atualmente, que é o profeta Oaks, ele inspira muita coisa. Muitos sentimentos. Sobre a obediência, significa que nos dá mais felicidade quando obedecemos, porque os profetas também falam sobre isso. De novo, os profetas nos falam para seguir o Espírito Santo, e quando seguimos a orientação do Espírito Santo e obedecemos às suas palavras, podemos sentir felicidade e muitas bênçãos. Meu testemunho sobre a obediência a gente tem o livre-arbítrio para escolher, mas se obedecemos aos profetas, a gente sente mais felicidade, uma felicidade verdadeira. É só o que eu queria falar para vocês de forma resumida e sobre a minha experiência. E eu sei que se seguimos e obedecemos os profetas, a gente tem uma felicidade muito grande. E é isso que eu deixo, esse meu testemunho, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito boa a experiência da Sara, obrigada. Todos nós passamos por momentos difíceis, não é verdade? Nós precisamos perceber como que nós estamos diante do Senhor nesse momento.
e também sabemos se vamos ser obedientes em todas essas fases. Deus envia profeta, nos ensina, nos aconselha e nos abençoa se formos obedientes. Bem, eu voltei aqui nessa frase para nós vermos com mais detalhe o significado dela. Então, disse o quê? Que na época de Noé, assim como foi nessa época, também será quando vier o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Mas o que de fato isso significa? Nós entendemos que assim como era o povo naquela época e suas características iníquas, assim também é hoje. Na época o povo era iníquo, tinha profetas, as pessoas não aceitavam, desprezavam, e que hoje também está assim. O povo, muitos, vivem em iniquidade. Certo, tudo bem, tem alguns que são obedientes, mas muitos não. Precisamos entender que esses ensinamentos, eles nos ajudam e precisam nos levar a um nível de obediência. Quais são as características que nós percebemos hoje no mundo? Percebemos que tem guerras, fome, violência e muitos pontos negativos na característica humana hoje. Então, na época de Noé, também é assim. Hoje também temos profetas. Atualmente, o nosso profeta é o Elder Oaks. E o profeta e seus apóstolos, né, o quórum dos 12 apóstolos, também continuam a ensinar o mundo, a ensinar o Evangelho sobre Deus, Jesus Cristo, arrependimento, batismo, Espírito Santo e perseverar até o fim. Então a gente vê que tanto no passado como hoje, a estratégia continua igual. E o comportamento das pessoas também. Precisamos perceber que os iníquos sempre foram destruídos. Mas Noé e sua família foram salvos. Foram salvos porque foram obedientes. Tiveram atenção aos conselhos do Senhor. Lembra dessa história? Tem uma informação importante que eu esqueci. Então, as pessoas construíram essa torre, mas havia uma família entre esse povo, um homem chamado Jared. E ele era muito obediente a Deus, sua família e alguns amigos. Então, Jared, ele orou a Deus e ele pediu para que a língua entre eles não fosse confundida. E Deus o abençoou. E pediu para que saísse desse lugar. Então, Jared, alguns amigos e sua família também construíram um navio e partiram para um outro lugar, aqui nas Américas. E por Jared e sua família terem sido obedientes, eles também foram salvos, não foram destruídos. Desculpa. Às vezes podemos encontrar dificuldade para sermos obedientes. Mas eu também testifico que nós precisamos seguir a Deus, ouvir os conselhos que são nos ditos. Se nós formos obedientes, encontrarmos essa dificuldade, nós podemos orar ao Senhor e pedirmos sabedoria, paciência. Podemos pedir
para que a gente possa entender com clareza o que está acontecendo na nossa vida. Dizer ao Senhor, sim, essa dificuldade de agir com obediência e pedir que Ele nos ajude, que nos mostre um caminho. E Deus vai perceber o nosso desejo, vai nos ajudar, nos abençoar. Eu também tive várias experiências assim. Eu já tive momentos em que eu não queria obedecer, era difícil, eu não queria ouvir os conselhos dos profetas. Mas eu também aprendi que quando a gente faz coisas erradas, podemos nos arrepender. Eu tenho 2 filhos, Wesley e Salvani. Eu os amo. Eu os amo mais do que tudo. E o meu desejo é estar com eles na eternidade. Com meu esposo também. Esse é o meu objetivo, estar com eles para a eternidade. E eu sei que se eu obedecer a Deus, se eu for fiel, se eu fizer coisas erradas, se eu pecar, mas eu me arrepender, o Senhor vai me perdoar. E eu vou ter a minha família. Vou sentir o Espírito vai me ajudar, vai me mostrar o caminho. Se eu honrar o convênio que fiz, eu vou ter minha família eterna. Bem, estamos quase no fim. E o meu desejo é que vocês hoje tenham aprendido sobre isso, sobre essas coisas que são verdades. Eu desejo mesmo que todos nós mudemos a nossa vida. E que nós saiamos hoje com desejo de ser obediente. De termos atenção a tudo que o profeta nos ensina. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até a próxima aula.